Olá pessoal do canal História Interativa, olá pessoal do oitavo ano e todos os amantes aí do estudo de História. Iremos começar ou continuar a nossa aula sobre Revolução Industrial. Nós já falamos um pouco sobre Revolução na primeira aula e hoje nós concluiremos resumidamente, né, o que foi a primeira Revolução Industrial, né? Olha só. Esta foto aí está na miniatura do YouTube, é da primeira aula, né? Se você não assistiu, eu peço que você vá lá e assista a primeira aula para que você tenha um entendimento de tudo que aconteceu. Então, como nós já vimos, né, a Revolução Industrial é um movimento que, de uma vez por todas, substitui a manufatura pela maquinofatura, ou seja, a ação do homem na produção ela agora está bem mais restrita, bem menos, né? Agora, o que seria responsável pela produção em larga escala e em série seria as máquinas, né? E então, este aparecimento das máquinas na produção é algo novo para eles. Então, os trabalhadores da indústria da época, eles vão entrar aí em vários conflitos com os seus patrões, até mesmo por não ter condições mínimas de trabalho. E daí vai surgir diversos movimentos, como é o caso do ludismo, né? O ludismo, o movimento ludita, é o nome dado ao movimento ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1811 e 1812, que reuniu alguns trabalhadores das indústrias contrários aos avanços tecnológicos em curso, proporcionadas pelo advento da primeira Revolução Industrial. Os ludistas protestavam contra a substituição da mão de obra humana por máquinas. Na realidade, o que esses trabalhadores queriam era trabalho, né? Emprego para ele e sua família, porque, infelizmente, a Revolução tomou boa parte da área rural, porque os campos em que eles trabalhavam foram cercados para a criação de ovelhas, para a produção de lã, chamado de política de cercamentos, né, que houve na Inglaterra naquele tempo. E então os trabalhadores rurais eles vão ficar aí sem as suas propriedades, né? E aí eles vão para a zona urbana, para a cidade, mas atrás de ganhar baixos salários e uma vida indigna diante daquela vida que eles tinham no campo, né? O ludismo pode ser considerado o primeiro movimento operário de reivindicação de melhorias nas relações e condições de trabalho. Tanto o ludismo como o cartismo foram movimentos que colocaram em destaque a questão do trabalho e de suas condições. O nome do movimento deriva do nome de um suposto trabalhador, né, de ludo, né? Esse trabalhador, olha só, teria quebrado as máquinas de seu patrão. Então, ludismo por quê? Porque o primeiro a se revoltar, né, segundo os historiadores, é o Ned Ludo, né? Ele vai ser aí símbolo desse movimento de luta, né, por direitos aí, né, e revoltados com a situação que estavam vivendo. Mesmo sem qualquer comprovação, a história serviu de inspiração para vários operários que viam nas máquinas a razão de sua condição de miséria. Hoje em dia, o termo ludita, no inglês, ludite, identifica toda pessoa que se opõe à industrialização intensa ou a novas tecnologias, geralmente vinculadas ao movimento operário anarcoprimitivista. Então, gente, olha só, nós iremos ver outro movimento aqui que é bastante importante, que é o cartismo, né? Esse ele é mais moderado, né? Ele é um movimento dos trabalhadores que busca mais a questão política, a questão da negociação, né? E recebe o nome de cartismo, o primeiro movimento de massa das classes operárias da Inglaterra, ocorrido entre as décadas de 30 a 40 do século XIX. Aqui basicamente exigia melhores condições para os trabalhadores na indústria. Então, durante vários anos, os cartistas realizaram comícios e manifestações por todo o país, nos quais participaram milhões de operários e artesãos, né? Então, olha só, nesses panfletos aí,
eles saíam reivindicando aí as suas ideias, seus direitos, né, na realidade, que eram negados pelos patrões da época, né? Então, o nome do movimento tem sua origem na carta escrita pelo radical William Lowe em maio de 1838, e chamada Carta do Povo, na qual estavam registradas todas as reivindicações que os participantes do movimento desejavam ver implementadas, né? Eram reivindicações básicas, né? Como, por exemplo, 8 horas de trabalho diário, condições de ter um dia de folga por semana, né? Condições de ter melhorias nos seus salários. Então, isso aí são reivindicações da classe. Agora, a industrialização, ela trouxe mudanças também no campo da economia e da sociedade. Então, vamos ver um pouco dessas mudanças na indústria, né? Indústria e mudanças socioeconômicas, ok? Vamos ver como a Revolução Industrial contribuiu para essas mudanças. A Revolução Industrial, né, contribuiu para a consolidação do capitalismo, modo de produzir mercadorias que se baseia no trabalho assalariado e na busca do lucro. Formaram-se duas novas camadas sociais: a burguesia industrial, donos das matérias-primas, das fábricas e das máquinas, e o operariado, que trocava sua força de trabalho por um salário. Então você vai ver aí, duas figuras vão surgir na sociedade, né, a que existe até os dias de hoje, né, o que emprega e o que é empregado, né? O empregador e aquele que está sendo empregado. O empregador aqui é chamado de burguesia, né? São os donos das fábricas, são os donos da forma, né, das máquinas também, né, dos meios de produção. E o operariado, né, que são os trabalhadores, ok? Com o advento da fábrica, ocorreram uma divisão muito maior do trabalho e, consequentemente, um aumento da produtividade, isto é, passou-se a produzir mais em menos tempo, e o trabalhador perdeu o conhecimento do processo de produção como um todo. Ou seja, como aquele exemplo que eu dei na última aula, né? O trabalhador que, por exemplo, produzia sapatos, ele mesmo criava ali o animal, ele extraía o couro, ele trabalhava com o couro, né? Fazia o corte ali, a costura e vendia. Então ele acompanhava todas as etapas de produção. E este trabalhador agora ele não pode fazer mais isso, porque ele passa a ser empregado e ele passa a conhecer somente uma função. Inclusive essa ilustração aí da direita, né, do filme do Charles Chaplin, e ele vai dizer, e ele vai demonstrar, né, nesse filme, a questão da alienação, ou seja, passar o dia todo apertando o parafuso, por exemplo. Existiam funções desse tipo, né? E existe ainda até hoje. Então, aquele funcionário ele não acompanha todas as etapas da produção. Ele vai para a fábrica, ele passa ali as 8 horas diárias dele, no caso hoje, fazendo a mesma coisa. Movimentos repetidos, né? Hoje, menos, mas naquela época ainda mais, né? Então o que é que acontece? Você vai ter aí um trabalhador que vai desenvolver, além de problemas de saúde, ele vai desenvolver uma mentalidade estática, uma mentalidade, né, que é chamada de alienação. Ele vai ficar alienado daquela realidade dele. Ele não vai ter uma visão geral do que é a produção, né? Daí vem a palavra alienação, ok? Olha só, impactos da Revolução Industrial. Algumas mudanças, né, provocadas pela Revolução Industrial foram muitas e aconteceram em ritmo acelerado. Olha só, entre estas mudanças podemos citar, olha só, primeiro, aumento da população mundial. Nós tivemos um aumento significativo, né? Nos 100 primeiros anos da Revolução Industrial, a população mundial subiu de 600 milhões para 1,2 bilhão de habitantes. A população da Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales e Escócia aumentou mais de 3 vezes.
Esse aumento deveu-se, sobretudo, às melhorias técnicas ocorridas na agricultura e ao desenvolvimento da medicina. Então, produzindo maior quantidade de alimentos, proporcionou um maior bem-estar, né, na população. As pessoas começaram a ter acesso a alimentos mais saudáveis e muitas vezes nem tão saudáveis, mas em contrapartida mais alimentos, né, para as pessoas. E também a questão da saúde, a fabricação de medicamentos, né, e tudo mais. Então isso aí proporcionou um maior crescimento demográfico aí, como chama a geografia, né? A expansão demográfica. Segundo, crescimento dos transportes terrestres. Então, na área da locomoção, né? Olha só, em meados, melhor dizendo, do século XIX, as ferrovias e o trem já tinham uma importância enorme na Europa e nos Estados Unidos. Uniam campos às cidades, diminuíam o tempo das viagens e agilizavam o transporte de alimentos, contribuindo para evitar as crises de fome que atingiam os europeus com frequência. Crescia assim, a passos largos, a circulação de pessoas e mercadorias. Então, a chamada globalização. Aí você vai ter uma negociação de alimentos entre povos, entre outros povos, né? Nação para nação. Você vai ter um maior fluxo de pessoas aí, que melhorou a questão do turismo, a questão cultural, uma verdadeira expansão, né, de conhecimento, de ideias. Não vamos pensar somente na fome, mas vamos pensar também em coisas boas que aconteceram aí, a chamada transculturação, troca de culturas, né? Desenvolvimento no transporte por rios e mares. Então você veja aí, né, barcos já a vapor, que proporcionavam ligação de continente para continente, né? E isso foi uma revolução incrível, né? Diante do custo do transporte terrestre, os europeus voltaram-se para o transporte por rios e mares. Os habitantes da Inglaterra e da França foram os primeiros a construir canais unindo as cidades fabris. Já a ligação entre esses dois países era marítima e se fazia em navios a vapor. Então, como falei, né, os transportes terrestres contribuíram, os transportes aquáticos também, né? Em 1860, as grandes companhias londrinas de navegação a vapor transportavam produtos, pessoas e notícias para diversas partes da Terra, do Ocidente ao Oriente. Estava começando a chamada globalização, né? O mundo todo em comunicação. E daí acontece muitas migrações, né? Ou seja, mudanças de pessoas de país para outros países. Isso provocou aí, atingindo até aqui o nosso Brasil mesmo, né? Então, olha só, no tocante às migrações entre 1850 e 1880, cerca de 22 milhões de pessoas partiram da Europa em busca de uma vida melhor em outros continentes. Parte delas veio para o Brasil. Os imigrantes europeus, aqui chegados, trouxeram em suas bagagens costumes, alimentos, técnicas e linguagens que tornaram a nossa cultura mais rica e mais variada. Então, nós temos aqui várias cidades do Brasil que elas passam a ter aí, serem formadas de imigrantes, né? Tem cidades que os seus habitantes, quase em sua maioria, são descendentes desses imigrantes que chegaram por volta destes anos aí, aqui no Brasil. O crescimento da população, da produção e do consumo, o desenvolvimento dos transportes, trem, barco a vapor e o aumento crescente da circulação de pessoas, produtos e ideias, tudo isso mudou o modo de os seres humanos viverem e perceberem o tempo. As pessoas tornaram-se mais apressadas, era preciso negociar, vender e comprar com mais agilidade e em maiores quantidades, o que levou ao grande desenvolvimento do comércio internacional. Então,
Aí onde diz o certo ditado, né, que o tempo passa a ser dinheiro, porque as pessoas elas passam a serem movidas, né, por esse comércio e por esses hábitos modernos de vida, né? Isso aí transformou o mundo de uma vez por todas. Existem o seu lado maléfico, né? Que é o lado das injustiças sociais, da má distribuição de renda, né? Fome, exploração, né? Do trabalho. Isso é o lado ruim, mas existiu também um lado bom, né? Que são os avanços, que são tudo aquilo que nós temos hoje como conhecimento e informação, né? E várias outras coisas aí. Então, pessoal, muito obrigado por assistir a aula. Continue conosco, né? Continue acompanhando e acompanhe também a primeira aula para que você tenha um entendimento completo, ok? Muito obrigado, um abração a todos.